Senado discute projeto de teto para ICMS de combustíveis. E você vai ver também. Privatização da Petrobras tem apoio popular, mas governo não vai acelerar processo. Polícia Federal e a Associação Indígena negam que corpos de Bruno e Dom Philips tenham sido encontrados. China passa a Alemanha e se torna a maior importadora de energia da Rússia. Pesquisa mostra que a população em situação de rua cresceu em todo o Brasil. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Começou a ser votado hoje no Senado Federal o projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre os Combustíveis, o ICMS. O relator do projeto, o senador Fernando Bezerra, manteve em seu relatório a estrutura do texto já aprovado pela Câmara dos Deputados no fim do mês passado. Os senadores devem votar o projeto de lei que fixa um teto limite para a cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo. O texto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no final do mês passado. O relator, senador Fernando Bezerra, manteve a estrutura do texto aprovado na Câmara. A proposta classifica combustíveis, transporte público, comunicação e energia elétrica como bens essenciais, o que faz com que o ICMS incidente sobre esses produtos pelos estados fique limitado a 17%, com efeito imediato após a sanção do projeto. Os estados afirmam que a matéria significaria uma perda de arrecadação de 100 bilhões de reais e defendem dispositivo de compensação imediata de perdas, com validade a partir deste ano. Com isso, a proposta é que os estados que tiverem perda de arrecadação no exercício de 2022, acima de 5% do que arrecadarem em 2021, o governo federal vai arcar com o excedente. Esse valor do excedente vai ser abatido das dívidas do estado, atingido com a União. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, com a aprovação do projeto, o preço da gasolina deve cair R$ 2,00 e do diesel R$ 1,00. Os números são acima da previsão inicial feita pela equipe econômica. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje em uma entrevista de rádio que a privatização da Petrobras tem apoio popular muito grande, que até há pouco tempo não era visto. Bolsonaro disse que o governo apresentou uma proposta inicial para a desestatização da empresa, mas garantiu que não vai acelerar o processo. O presidente da República ressaltou que a privatização de qualquer empresa demora anos. No caso da Petrobras, o processo pode levar no mínimo 4 anos, declarou. Bolsonaro voltou a criticar o lucro da empresa e disse que o povo está vendo que a estatal só visa lucro, nada além disso. Em maio, a petroleira declarou seu terceiro maior lucro trimestral da história, de 44 bilhões e meio de reais. Em relação aos planos de privatização, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou no mês passado, ao assumir o cargo, que pediria ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a inclusão do tema no Programa Nacional de Desestatização, como primeira medida de sua gestão. Saxida também prometeu estudos para viabilizar a venda da estatal. Bolsonaro citou prejuízos causados pela empresa como justificativa para que seja vendida. O presidente deu exemplo de obras iniciadas e não concluídas em 3 refinarias que geraram endividamento ao governo acima de 100 bilhões de reais. Cobro transparência. Hoje, uma reviravolta marcou o caso do jornalista e do indigenista que estão desaparecidos na Amazônia. A esposa do britânico Dom Philips disse que os corpos foram encontrados, mas a Polícia Federal e a Associação Indígena não confirmam a informação. A mulher do jornalista britânico Dom Philips, Alessandra Sampaio, disse nesta segunda-feira que os corpos do repórter e do indigenista Bruno Pereira, que estavam desaparecidos há mais de uma semana na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas, teriam sido encontrados. Ela também informou que os corpos ainda precisam ser periciados para a confirmação das identidades.
Em nota, a Polícia Federal negou que os corpos dos dois tenham sido encontrados. E a Associação Indígena Univaja, que anunciou o desaparecimento dos dois, também não confirmou o caso. Já a Embaixada Brasileira no Reino Unido chegou a informar que 2 corpos foram encontrados na floresta amazônica e que estavam amarrados a uma árvore, mas que ainda não haviam sido identificados. No domingo, as equipes de busca encontraram um cartão de saúde e outros pertences de Bruno, além de uma mochila com roupas pessoais do jornalista Dom, na área onde as buscas são feitas. Segundo as autoridades, o material estava próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, o único preso suspeito de envolvimento no desaparecimento até aqui. As famílias do indigenista e do jornalista fizeram apelos nas redes sociais e na imprensa por buscas mais intensas. Os 2 desaparecidos faziam um trabalho de investigação em terra indígena no Amazonas. Eles foram vistos pela última vez no último dia 5, ao passar pela comunidade do Amazonas de São Rafael. De lá, partiram numa embarcação para uma viagem de cerca de 2 horas, mas não foram mais vistos. O vice-presidente Hamilton Mourão classificou o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Philips como caso de polícia, mas disse que eles passaram a correr risco de ingressarem em uma área que é perigosa sem pedir uma escolta. O vice-presidente afirmou ainda que espera a resolução do caso. O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, adotou um tom de conciliação hoje ao enviar um ofício ao Ministério da Defesa. No documento, Fachin disse ter elevado a consideração pelas Forças Armadas e acrescentou que o diálogo é necessário para fortalecer a democracia. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ao TSE considerações em relação às respostas técnicas apresentadas pelo tribunal sobre as eleições deste ano. Ainda na resposta, Fachin agradeceu as contribuições apresentadas pelas Forças Armadas e afirmou que o processo eleitoral brasileiro tem contado com a participação de diversos atores políticos nas etapas de auditoria e que entidades poderão fiscalizar o sistema eletrônico nas eleições deste ano. A população em situação de rua cresceu em todo o Brasil. A conclusão faz parte da plataforma do programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. O aumento da população de rua no Brasil muito tem a ver com a pandemia. Com a crise econômica e social instalada no país, pessoas se viram sem saída e acabaram nas ruas de praticamente todas as capitais. Precarização de vínculo de trabalho, dificuldade de sustentar, mesmo aluguéis muito baratos, enfim, mesmo uma vida muito simples, a pandemia radicalizou a dificuldade e intensificou a vulnerabilidade de boa parte da população brasileira, o que fez com, pelo menos nas grandes capitais, nas 2 maiores cidades do Brasil, 30% sejam de pessoas que nunca estiveram na rua. As inúmeras barracas dominam os cenários de avenidas, túneis, viadutos. São famílias inteiras, reféns dessa situação. De dezembro do ano passado a maio deste ano, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 16%, passando de 158 mil para 185 mil. E a cidade de São Paulo concentra o maior número de pessoas nessa situação. São mais de 42 mil vivendo nas ruas da capital paulista. A pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, coloca a cidade do Rio de Janeiro na 2ª posição e Belo Horizonte logo na sequência. Mas os números, segundo o pesquisador da Fiocruz, seriam subnotificados. Lidando com prontuário eletrônico das equipes de consultório na rua, por exemplo, que são do SUS, que trabalham com a população em situação de rua, o número já era dessa ordem há muito tempo. Então, dá para a gente acreditar, sim, que a população em situação de rua é maior do que os números anunciados, e, sobretudo, tendo em vista que é uma população com uma alta rotatividade. Então, tem pessoas que vão para a rua e vão para o domicílio com uma velocidade que os sistemas de informação não conseguem captar. A maioria das pessoas em situação de rua é formada por homens negros com idades entre 18 e 59 anos.
Em dezembro de 2021, 84% recebiam Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ainda assim, praticamente todos estavam em condições de pobreza ou extrema pobreza. E 15% tinham alguma deficiência. A melhor forma de resolver esse problema, essa questão da situação de rua, é com política pública. Sobretudo apostando no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, num sistema previdenciário que consiga dar conta de um conjunto de dimensões da vida, pensando em estratégias de habitação, né, que contemplem uma parte da população brasileira, estratégias de trabalho e renda. Então, a gente só vai conseguir enfrentar isso quando tivermos políticas públicas articuladas, que lidem, inclusive para evitar o problema, evitar com que as pessoas tenham a rua como uma única opção, né? Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. A Anistia Internacional acusou a Rússia de cometer crimes de guerra contra a cidade de Kharkiv, no nordeste do país. Enquanto isso, a ofensiva russa no leste do país se intensifica. Em um novo relatório de 40 páginas, a organização documentou o suposto uso de munição de fragmentação e outros meios indiscriminados de ataque em bombardeios de bairros residenciais em Kharkiv, que são proibidas pelas leis internacionais. A Anistia Internacional diz que centenas de moradores de Kharkiv morreram nesses ataques. O governo russo ainda não respondeu às acusações. Enquanto isso, a batalha se intensifica no leste da Ucrânia, especificamente em Severodonetsk, a última grande cidade da região do Donbás que os russos ainda não controlam. Na tarde de ontem, as tropas russas destruíram uma segunda ponte e lançaram um intenso bombardeio contra a terceira e última, com o objetivo de isolar ainda mais a cidade. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, russos e ucranianos estão lutando por cada metro de Severodonetsk. O exército ucraniano está liberando gradualmente o território na região de Kherson. Há também alguns sucessos na região de Zaporísia. E lutas de rua ferozes continuam em cada metro de Severodonetsk. Moscou afirmou que destruiu um grande estoque de armas enviadas pelos Estados Unidos e países europeus na cidade de Charkiv, que tinha se mantido relativamente intocada pela guerra. O governo local confirmou que os 4 mísseis disparados no Mar Negro destruíram parcialmente uma instalação militar e vários edifícios residenciais, deixando 22 feridos, incluindo um menino de 12 anos. A Ucrânia pede mais armas e munição para se defender do inimigo. No meio dessa batalha, centenas de civis vivem uma situação dramática. Cerca de 500 moradores estão refugiados em uma fábrica de produtos químicos. E você vai ver ainda nesta edição, China passa a Alemanha e se torna a maior importadora de energia da Rússia. E ainda, a capital paulista registra a madrugada gelada com 2 graus na região sul. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília e vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice, e boa noite para você de casa também. Olha, esta semana, ou melhor, o fim de semana aqui no Rio foi marcado por orações e louvores que preencheram a zona sul do estado. No último sábado, a Praia de Copacabana, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, recebeu o evento evangélico Esperança Rio. O festival, organizado pela Associação Evangelística Billy Graham, contou com a presença do evangelista norte-americano Franklin Graham e dos grandes nomes da música gospel, como Aline Barros, Fernandinho, Theo Rubia e o rapper KB.
O show realizado em frente ao Hotel Copacabana Palace começou às 16 horas e reuniu milhares de pessoas em busca de esperança para o Rio de Janeiro. Agora vamos para o caso Henri Borel com mais um interrogatório de Jairo Souza. A Justiça do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira mais um interrogatório de Jairo Souza Santos Júnior, o ex-vereador Jairinho, réu pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, em março do ano passado. A audiência estava marcada para começar às 9h30 da manhã. Mas Jairinho começou a ser ouvido depois das 11h30, devido a um bate-boca entre os advogados de defesa e a juíza Elizabeth Machado Louro. A magistrada pediu que os advogados ficassem sentados e eles afirmaram que ela estava limitando o direito dos advogados de se mexerem pelo plenário. No depoimento, o ex-vereador voltou a afirmar que nunca agrediu o enteado. E sobre a denúncia de que ele teria praticado atos de tortura contra Henri no dia 12 de fevereiro de 2021, o ex-vereador negou a acusação e disse que ficou poucos minutos em casa naquele dia. E a manhã de hoje começou com ondas fortes na cidade do Rio. A ressaca atingiu a orla da zona sul do Rio na madrugada desta segunda-feira. A água e a areia tomaram as pistas na Praia do Leblon. A Marinha emitiu um alerta sobre a ocorrência de ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura no domingo. O aviso de ressaca está previsto para durar até às 9 horas de amanhã. É melhor admirar as ondas um pouquinho mais distante, não é? Eu fico por aqui, até amanhã. É isso aí, obrigada Anderson pelas informações, até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar manteve a trajetória de alta nesta segunda-feira em meio a apostas de aumento mais agressivo de juros nos Estados Unidos, em semana marcada pelas reuniões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 2,56% e encerrou o dia cotada a R$ 5,114 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, caiu forte hoje em semana de decisões sobre juros aqui e lá nos Estados Unidos. O indicador teve queda de 2,73% a 102.598 pontos. E olha só, o Bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo, chegou ao menor valor desde dezembro de 2020. O Bitcoin chegou ao menor valor em 1 ano e meio, negociado abaixo de $25 mil, em um momento em que investidores evitam ativos de risco diante da queda das bolsas. A criptomoeda mais popular do mundo registrou uma queda de 10% nas negociações da manhã em Londres, em um nível que não era observado desde dezembro de 2020. Os temores de um forte aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e de uma recessão afetam as bolsas ao redor do mundo nesta segunda-feira, depois da publicação na sexta de dados da inflação americana mais elevados do que o previsto. O valor da criptomoeda caiu 65% desde que atingiu o máximo histórico em novembro de 2021, quando o setor atraiu muitos participantes das finanças tradicionais, cujo apetite pelo risco era alimentado pelas políticas flexíveis dos bancos centrais de todo o mundo. Mas o aumento da taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos na tentativa de combater a inflação fora de controle tem pesado nos mercados. E a balança comercial brasileira registrou superávit de 4,943 bilhões em maio, queda de 44,7% em relação ao mesmo mês de 2021. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Nos primeiros 5 meses do ano, a balança acumulou saldo positivo de 25,1 bilhões de dólares, queda de 6,4% sobre o mesmo período de 2021. As exportações somaram 29,6 bilhões de dólares no mês passado, com aumento de 8% sobre o desempenho do mesmo mês de 2021. Já as importações alcançaram 24,7 bilhões de dólares e tiveram um aumento de 33,5% sobre maio do ano passado. No acumulado de 2022, as exportações somaram 131 bilhões de dólares, alta de 20,3% em relação ao mesmo período de 2021. Já as importações chegaram à casa de 106 bilhões de dólares, aumento de 29%. A corrente de comércio, soma de exportações e importações, considerado o principal indicador da balança pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, alcançou 237 bilhões de dólares no período, alta de 24%.
Em sua projeção mais recente, divulgada em abril, a secretaria calculou que a balança comercial deve registrar superávit de 111,6 bilhões de dólares em 2022, resultado de 348,8 bilhões de dólares em exportações e 237,2 bilhões de dólares em importações. A China ultrapassou a Alemanha e se tornou a maior importadora de energia da Rússia desde o início da guerra no leste europeu. A Rússia recebeu mais de 90 bilhões de euros em lucro pelas vendas desde o dia 24 de fevereiro, quando ocupou a Ucrânia, de acordo com o Centro para a Pesquisa de Energia e Limpeza do Ar. Em contrapartida, a Alemanha, que era a maior importadora de combustíveis fósseis dos russos durante os 2 primeiros meses de guerra, ficou em segundo lugar. A mudança considerou a importância da China ao comprar cerca de 12 bilhões e 600 milhões de euros em energia de Moscou e de outras economias fora da União Europeia, que assegurou mais de 40% da estimativa do custo federal russo. São Paulo teve hoje uma madrugada gelada. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou 2 graus na região sul da capital paulista. E muita gente teve que tirar mais agasalhos do armário. Olha aí o Valdeni com camiseta de mangas curtas. Pois é, mas antes de começar a ferver a água do milho verde, a coisa estava bem diferente. Tava com frio até agora. E aí? Mas já esquenta aqui, o vapor da panela aqui esquenta. Você tá se virando aí vendendo milho, o vapor que tá... O vapor que esquenta, é isso aí. E hoje, mãe, como é que foi pra vir trabalhar? Quase que eu não levanto, quase que eu fico em casa. Já a carioca Joelma, acostumada com o calor do Rio de Janeiro, teve que dar um jeito para se aquecer aqui em São Paulo. Misericórdia, tá muito frio. Abaixo de 0, não tô acostumada com isso não, tô acostumada com calor. O frio daqui, o frio do Rio, é o calor de vocês. Nunca vi. Frio? Que nada. Para a gaúcha de Porto Alegre, esse tempo de São Paulo é só um pedacinho do que ela enfrenta no sul do Brasil. E acordar cedo não deu trabalho algum. Eu acordo às 4 e eu moro em Porto Alegre, então é muito mais frio do que aqui. Então aqui, o frio daqui de São Paulo... Tá de boa? Tá de boa. Chimarrãozinho já melhora? Já. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, a temperatura variou entre 2 e 4 graus na capital paulista na madrugada desta segunda-feira. O metrô abriu a estação Dom Pedro II para abrigar moradores de rua. 21 pessoas foram atendidas. Já aqui na região do Brás, os comerciantes esperam que o frio continue para aumentarem as vendas e, quem sabe, aquecer o comércio. Sim, bastante. Quer dizer, quanto mais frio, melhor. As vendas aumentam. Mas as temperaturas baixas também trazem aqueles probleminhas, principalmente para pessoas com doenças crônicas. E você tem que tentar saber se isso aí não é realmente uma doença, não vem a ser um problema, tá? Porque se for um hipotiroidismo, e a pessoa é hipersensível ao frio, você tem que tratar o hipotiroidismo para ela tolerar melhor essas mudanças de temperatura. Se ela tem fibromialgia, a sensibilidade vai ser muito maior, então você tem que tentar tratar a fibromialgia. Você tem anemia também? Você também tem que tratar a anemia. São aqueles pacientes muito magros, que têm pouca gordura no organismo, vamos melhorar a nutrição para a gente tolerar melhor esse tipo de oscilação brusca da temperatura. E o frio em São Paulo continua pelo menos até quinta-feira. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!